E aí, guys, como é que vocês estão? Demorei, mas tá aí o próximo episódio do Café com Rádio, o podcast de comércio exterior que vocês estão curtindo para caramba, né? Trazendo experiências da vida real no comércio exterior para vocês aí. Como vocês sabem, as pessoas que eu estou convidando aí comigo para participar são pessoas importantes na minha vida, pessoas que me ajudaram bastante, pessoas que me ajudaram a fazer negócios. Eu já ganhei dinheiro com eles, já fiz eles ganhar dinheiro, já brigamos. Então, hoje temos mais um aqui, que é o Heraldo. Penha ou Pena? Eu nem sei como... Pena. Nem pensei. Pena mesmo. É Pena, que ele era de um trading multinacional que chamava Union, e eu convidei ele para ele contar um pouco mais sobre sobre o câmbio hoje, que vai ser a tema da conversa, porque ele trabalhava direto com isso como trader, né, da Union, que era a empresa que movimentava, aliás, movimenta muito milhões por ano. E atualmente eu acho que ele não está, né? Faz uns anos que ele saiu do mercado de café, mas vou deixar para o Heraldo se apresentar aí. Como é que você está, meu amigo? Tudo bom, Thomas? Graças a Deus, estou ótimo. Eu trabalhei aí durante 7 anos com café diretamente no mercado. Passei por algumas cooperativas com operações de troca, barter, que é muito comum, né? A cooperativa compra o café o prazo do produtor, então tem essa questão do financiamento que é importante. Depois eu passei a trabalhar com armazém geral, onde a gente vê, de fato, ali o processamento da matéria-prima, né, preparando para a exportação. E, por último, cheguei a ser head da mesa de trading da Union Trading, que é uma subsidiária da Icona Café. Trazendo em números, a Union faz aí em torno de 170, 180 milhões de reais de exportação por ano, e a Icona é de um negócio de um tamanho de em torno de 1 milhão e 200 mil sacas transacionadas por ano. É um negócio bem grande, e eu era responsável por fazer a parte de hedge, né, a parte de proteção de todas as vendas, né, eu vendia para o exterior, fazia as proteções para a gente comprar a matéria-prima no mercado interno, fazer o processamento desse café, grão cru, e enviar para os nossos clientes no exterior. Então, falar com o pessoal da Rússia, Estados Unidos, nós já fizemos negócio, né, com seus clientes do Oriente Médio, Europa, já visitei a sede da empresa que fica na Espanha, algumas viagens, né, que a gente faz com os clientes. Então, minha experiência no café basicamente foi essa. Depois que eu saí, eu vim trabalhar mais com o mercado financeiro diretamente. Hoje eu sou sócio no escritório, a gente assessora aí 1 bilhão de reais, aproximadamente, e temos 680 clientes, alguma coisa nesse sentido. Então, mais esse segmento aí, alta renda, e a gente continua ligado também no câmbio, também nas coisas que afetam aí a economia do país. Então, foi exatamente isso porque que eu trouxe ele para essa conversa de hoje. Por ter uma experiência direto com comércio exterior de hedge, de câmbio, e atualmente ele saiu, o Heraldo saiu para poder trabalhar com finanças, né, com investimentos. Só me conta para a gente, Heraldo, você faz quanto tempo que você saiu e qual que foi o motivo mesmo? A gente é amigo, eu já sei, mas para passar para as outras pessoas, conta para eles. Não, é que assim, o mercado financeiro, ele te permite você falar de temas muito diferentes. Então, eu percebi que no café, eu sou a quarta geração da minha família que trabalha, né, de alguma forma com o café, ou trabalhou, meu pai ainda tem plantio de café. É uma coisa assim muito apaixonante, gosto muito de café, só consumo café de qualidade, mas é aquele mercado em que você vai ter esse assunto, né? Já quando a gente lida no mercado financeiro, mercado de capitais, mais diretamente, hoje eu tenho a possibilidade de continuar trabalhando com café, eu atendo algumas exportadoras de café, a gente faz o câmbio deles aqui no escritório, mas também converso de outros assuntos, né? E assuntos dos mais variados possíveis, né? Tem cliente que é médico, tem cliente que é arquiteto, tem pessoa jurídica. Então, eu acho que essa gama de possibilidade de você ter assuntos diferentes no trabalho me atraiu, e na época a XP estava crescendo muito, montamos aí o escritório em 2015, de lá para cá, com muito trabalho, a gente foi crescendo, tem que 3 anos que eu deixei o café e trabalho exclusivamente só com assessoria. Então, mais foi nesse sentido, de buscar novas experiências, novos contatos e poder
de alguma forma está ligado ao café, mas não exclusivamente só lidando com isso. Bom, muito bom. Então, galera, o cara que eu converso bastante sobre câmbio, sobre hedge, sobre especulação, sobre clientes também, já me ajudou muito, é esse cara aí. Então, a gente tem uma amizade, né, de sentar na mesa do bar, trocar ideia e tomar umas, e inclusive a gente tem que fazer mais um. Tá me devendo. E aí, com certeza, com a turma lá. Eu quero entrar, galera, para poder falar sobre alguns assuntos aqui de câmbio. E alguns assuntos que o pessoal talvez entende por alto, mas não sabe como é que funciona na raça. Não quero falar nem na prática, mas na raça mesmo de exportação, né? Ou que seja importação, mas como a gente aí trabalhar diretamente com exportação, vou usar essa palavra que fica mais fácil. Mas na raça, que é a especulação do câmbio ou do preço, né, do café ou do commodities versus o hedge, né, no comércio exterior. Você que trabalhou diretamente com isso, como é que eram as operações quando você comprava café, quando você vendia, quando você me oferecia café para vender para você, para o Oriente Médio? Conta mais como é que isso funcionava. Quando você vai fazer uma exportação, basicamente você tem um produto que ele, na maior parte das vezes, é denominado em real, né? Você está exportando do Brasil. Acontece que a taxa de câmbio oscila muito ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo. Essa semana, o dólar abriu com aquela questão do STF, ele chegou a 5,88, o estresse de mercado. Agora que a gente está conversando aqui, estou vendo o dólar a 5,56. Então, pense que tem uma variação de 30 centavos aí na moeda. Quando você faz a exportação, você tem que vender um produto. Então, você vende um produto em reais que você precisa cobrir esse custo, né, e ter a sua margem de lucro. Como que é feito esse cálculo? Você tem que pegar o valor que você está vendendo em dólar, a maior parte dos negócios internacionais são denominados em dólar, e você olha a taxa de câmbio. O que acontece é que, no meio do caminho, você pode estar fazendo uma venda que é para entrega imediata, né? Nós já vendemos café através da sua corretora para entrega imediata, mas na maior parte das vezes você tem aí 6 meses de prazo, 8 meses de prazo para poder estar entregando o produto. Então, o momento de fazer a venda, ele é dividido em 2 etapas. A primeira é o cálculo se vale a pena fazer essa venda, né? Eu tenho que pegar o custo ali do meu produto em reais, multiplicar por esse preço de venda em dólar, né, que estão me oferecendo, pelo câmbio do dia. Né? E aí eu tenho esse prazo. Se eu tenho uma venda a prazo, aí entra a segunda parte, que é o hedge, que é a proteção. Quem mexe com comércio exterior não pode fazer especulação. A gente já conversou muito sobre isso, porque assim, se você tem um preço em reais, você tem um faturamento em reais, você sabe que nunca você vai ter prejuízo. Né? Você faz a conta, você pode deixar de fazer o negócio. O que eu vejo, às vezes, na maior parte das operações que a gente tem contato, é que as pessoas, às vezes, tentam justificar uma venda, do tipo, eu tenho um produto que custa R$500, uma saca de café, hoje, se eu fizer essa venda para o importador no exterior, eu vendo a 480, porque o câmbio, né, caiu aí os 30 centavos que eu comentei. Mas eu tenho a expectativa que o câmbio vá subir. Então, assim, quando você lida com especulação, qualquer venda vai ficar rentável. O problema é que você não controla, né, o preço da moeda. Quando a gente faz a operação, você tem que calcular o seu preço de custo, o seu preço de venda em dólar e fazer uma posição contrária no mercado financeiro à variação do dólar. Então, que seria uma venda de dólar para 15 dias ou para 6 meses. Quando você receber esse dólar do exterior, né, efetivamente você embarcou o produto está lá com o importador, ou seja, através do BL no FOB, você vai ter a disponibilidade aqui, esse câmbio vai chegar para você, o que a gente chama câmbio pronto, né? O dólar chegou na sua conta na XP, chegou no Banco do Brasil, chegou na sua conta bancária para você fazer o fechamento do câmbio. Então, essa posição que você abriu bem antes aqui no mercado financeiro contra o dólar, ela vai liquidar com o seu câmbio pronto. E aí o seu faturamento em reais vai cobrir o seu custo do produto enviado para o exterior. Nessa parte você tem um lucro. Uma operação de comércio exterior que dê lucro, que seja sustentável, é feita assim. Né? Qualquer coisa diferente disso, você está usando o artifício de eu acredito que o câmbio vai subir ou vai cair. E aqui vai uma dica. Ninguém no mundo sabe para onde vai o câmbio. Né? Câmbio não é investimento, câmbio é termos de troca. E principalmente o dólar, você tem variáveis assim ao infinito que afetam a cotação do dólar sobre o real.
Nesse sentido, a gente tem essas operações que a gente sabe que não são lucrativas, por exemplo, alguém lá de fora quer comprar um produto muito barato, como nós lidamos, né, com commodities naquela época, né, então você sabe que o preço do café ele é muito, a gente chama flat, né, todo mundo conhece o preço, né, não tem muita disparidade. E você tem N ofertas. É melhor você se recusar a fazer um negócio do que ter a certeza de fazer um negócio com prejuízo. Né? Espere para vender no momento certo, né? Acompanhar câmbio no sentido de eu vendi, eu fiz a operação de travamento do câmbio. Né? Não importa se eu vou receber daqui uma semana ou daqui 6 meses. Qualquer coisa diferente disso, deixar para outro dia, para daqui a algumas horas, o mercado oscila muito e, notadamente, assim, 70% das vezes o mercado vai contra aquilo que a gente espera. Então, eu recomendo isso, né? A operação de câmbio, exportação, na verdade, você faz a venda e trava o câmbio para a data de entrega, que é quando você vai receber os dólares lá de fora. Então, é até interessante, você contou, assim, como é que ele funciona, assim, na prática mesmo, né? A operação em si. Agora, a gente sabe que além do câmbio, além da operação do custo do produto e tal para exportar, existem as formas de as formas de financiamento, como a gente tinha falado, né, sobre a CC, existe que mais? Existe, isso é uma coisa que entrou na minha cabeça agora, tá? Existe, você lembra daquelas operações que a Nutrade faz, que é a relação de troca café por insumo, alguma coisa do tipo? Sim, sim. Essas coisas com preços. Isso também, tipo assim, é uma coisa que quase tem nada a ver, mas é uma coisa que eu pensei agora. Mas isso é considerado uma especulação ou uma hedge? É mais um hedge, porque vamos pensar do ponto de vista, nesse caso específico, essa operação que chama barter. Ela começou na Argentina, quando a Argentina estava quebrada, mais quebrada do que está hoje, né? Por que pareça. Mas há um tempo atrás isso foi expandindo. Hoje no Brasil todo mundo faz, que é você trocar, no caso, a parte da produção agrícola do próximo ano por insumos. Então, se você fizer a conta que a sua atividade, qual que é o custo, né, da atividade? É o insumo mais a mão de obra, né? E depois você vai vender lá a sua produção. Dou um exemplo. Para você produzir café, você gasta adubo. Né? Então, o que é a Syngenta, né? Que tem esse braço da Syngenta que chama Nutrade. Ela te fornece os insumos e você se compromete a entregar tantas sacas da sua produção que ainda vai acontecer para ela. Então, isso é um hedge. Por quê? Imagina da seguinte forma, você tem expectativa de produzir 1.000 unidades, 1.000 sacas de café. Parte disso vai ser custo, vai ser adubo. Então, pode ser em reais ou pode ser em sacas de café, depende do preço do café no dia. Né? Quando você já se compromete a entregar 300 sacas de café em troca de todo o insumo para produzir esse café até a colheita, quer dizer, você tem 700 sacos, que aí você está correndo risco de mercado, se você não tem ainda uma estratégia de hedge. Né? Mas aquela parte do custo que era para pagar o insumo, já foi feito esse travamento. Então, isso é um hedge. Né? Começou as operações desse jeito, isso deu tão certo, o hedge é tão bom, que você vê que o mercado de termos de troca, né, de barter, tem só crescido. Né? Hoje o produtor ele não corre risco de 100% na atividade. Antigamente você tinha a produção de commodities, né, agrícola em geral, no exemplo café aqui, você produzia, gastava o dinheiro para depois descobrir quanto que você ia receber pela sua produção. O mercado mudou e está muito mais sofisticado. Hoje você produz já tendo, né, o financiamento aqui do insumo e você já produz sabendo por quanto você vai vender. Né? Na Bolsa de Valores aqui, os clientes que a gente atende fazem hedge de venda futura de café, então a gente já consegue dar para eles um preço para a safra do ano que vem em reais. Esses dias aqui chegou a bater R$850 uma saca de café, alguns dias 900. E o custo de produção dele, que é a mão de obra, é denominado em reais, e a parte do insumo ele faz via barter. Então, assim, a atividade hoje de produção agrícola, com todos esses mecanismos, eu vou te dizer que é uma atividade quase que não vai ter um risco. O risco é o climático, que faz parte, né, intrínseco ao negócio de produção agrícola. De outro lado, isso fortalece muito o comércio exterior, porque você tem uma instabilidade maior de oferta desse produto para as trades da qual eu trabalhava, para poder comprar esse produto, né, que já está financiado, já está aplicado o adubo. Então, você vai ver que a produtividade no Brasil cresceu muito, essa oferta de produto
Aumentou muito a exportação brasileira de café no último ano, principalmente, mas por conta desses mecanismos. O produtor, ele tinha N riscos que ele corria. Hoje, a depender de como está a estrutura dele, ele corre só o risco de chover, de não chover, o resto tudo a gente consegue administrar. Sim, então, é interessante você ter feito essa ligação aí para mim, que eu tinha até essa curiosidade. Agora, sobre o ACC, que a ACC é o câmbio, é isso que eu quero jogar, fazer jogar uma parada aqui no meio. A ACC, a gente sabe que é um adiantamento sobre o contrato de câmbio, certo? Sim, Beleza. perfeito. Então, a gente tem um entendimento, né? A gente tem uma exportação para ser feita, né? Que um contrato que seja vamos supor que custou $100.000 e você quer fazer um ACC, né, de $100.000, certo? Obviamente existe uma porcentagem de juros que é cobrado e tem o câmbio que ele que é influenciado também. Você tem uma experiência, você tem experiência sobre ACC, sobre o câmbio, com isso quando você trabalhava, que atrapalhava, ajudava, porque pelo entendimento simples, só para terminar de completar, meu entendimento simples. Se a gente tem um ACC, a gente tem uns jurinhos acima para pagar, isso teoricamente encarece o produto, certo? Sim, perfeito. Então, como é que isso funciona assim na vida real em relação do ACC e o câmbio em si, quando você fazia as vendas? Talvez usando exemplo quando você oferecia café para mim, né, no caso. Nesse caso, a gente está fazendo um adiantamento, né? Eu faço uma venda para você, então eu já defini em dólares quanto que é a venda e vou fazer o adiantamento, né, desse a receber que eu tinha de você junto à instituição financeira. O ACC basicamente é isso. E aí a gente tem a questão do câmbio, né? Temos sempre que pensar da forma mais simples possível. Se eu sou um exportador, quanto mais o dólar subir para mim, melhor. Quanto mais ele cair, pior. Quando eu faço a operação, se eu faço hedge, independente de para onde vá o dólar, para cima ou para baixo, eu já defini aqui o meu lucro. Então, você define o lucro na hora que você vende, você faz o hedge. Quando você está fazendo o OCC, o que muda é que você tem um fluxo financeiro um pouco diferente. Aquele dólar que eu ia receber lá na frente e já tem uma posição financeira travada, já tem um hedge feito, eu vou receber ele hoje, com o câmbio de hoje. Então, vai encarecer o produto porque você tem a taxa de juros embutida, né, no período, o banco vai te cobrar por esse adiantamento. E um fator também que é interessante é que, se você fizer um câmbio daqui 6 meses, ele sempre vai ser um câmbio num preço melhor do que o câmbio à vista, né, o que a gente chama de curva de juros. Então, quanto mais tempo você fechar o dólar futuro para mais meses, talvez até tem instrumentos financeiros mais sofisticados, não é o caso que a gente está explicando, mas, por exemplo, um NDF para o próximo ano, né, eu travar o dólar para o ano que vem, se o dólar agora está 5,56, a gente travaria aí um NDF a 5,70. Então, quanto mais longe, mais você ganha. Essa questão do OCC tem muito a ver com o capital de giro. E as empresas elas não quebram por nenhum outro motivo que não seja o caixa, né? Toda atividade ela precisa do caixa. O ACC ele tem que ser usado como um recurso extraordinário, como se fosse um cheque especial, porque se você começa já a fazer adiantamento, né, das suas exportações, provavelmente você vai ser penalizado em preço. E hoje o comércio exterior, as margens não são tão grandes assim que você pode abrir mão, né, de preço. Então, assim, é sempre recomendável usar o ACC numa situação de anormalidade. Tudo mais constante, a sua empresa tem que ser capaz, né? É claro que no começo é sempre mais difícil, mas na medida que você se capitalize, você faz a venda e faz o travamento do câmbio para você pegar mais essa margem, né, para você trazer rentabilidade para o seu negócio. Interessante, interessante. Bom você ter colocado, bom ter falado sobre isso, porque eu não pensava assim, para falar a verdade. Eu pensava que o ACC, sim, era uma parada que penaliza o preço, né, do seu produto, né, se você está trabalhando ainda mais com commodity, que as margens são totalmente estreitas, né, que nem o flat, não existe uma parada que eu vou ganhar muito mais ou muito menos. Então, o ACC é uma parada que pode definir, assim, não que o ACC em si, mas aqueles jurinhos de 5% ao ano,
pode fazer ou não fazer o negócio, entendeu? Pode fazer valer a pena. É o fluxo financeiro da atividade, porque o comércio exterior ele tem uma vantagem que se você tem, no caso de commodities, preço é mandatório, mas se você tem um fluxo constante, você tem um preço competitivo, o seu negócio pode crescer muito, né? Mas ressalvando aquelas questões da especulação, você tem que trabalhar o seu negócio para que o produto seja vendido com lucro e você ganhe escala, né? Você faz um ACC, você vai fazer sempre, vai ficar naquela empresa que não cresce, né? Faz vendas pequenas e tudo. Em alguns mercados em que são mais específicos, são mercados de pouca concorrência, você tem lá uma venda de um produto com uma margem extraordinária. Você pode fazer parte do negócio, né? Falando em termos gerais. Mas quando a gente lida em mercados mais competitivos, e hoje a concorrência ela é muito grande, né? A gente aqui no Brasil importa da China diretamente como pessoa física, pessoa jurídica, a gente exporta para o mundo inteiro, seja lá o que for, as coisas hoje ficaram mais fáceis, as margens estão cada vez mais comprimidas, né? Então tem que pensar sempre assim, não procurar especulação, fazer as operações sempre bem casadinhas, e se você está adiantando um dinheiro, imagine o ACC como a máquina de recebível do seu comércio, né? A Redcard te antecipa, a Cielo te antecipa lá os seus recebíveis, mas, como se diz, não tem almoço de graça, né? Ela vai te cobrar aí uma taxa de juros que, quando você fizer a conta, quanto que realmente entrou no caixa da empresa, quanto que custou, a margem vai ficar bem estreita, se não negativa. Então, tem que tomar cuidado com isso. Isso é verdade, muito verdade. Senão acaba ficando negativo e depois você não opera mais. Mas, continuando aqui, eu quero que você conte uma história, uma experiência talvez interessante na época da Union, quando, que seja uma operação, uma pepino que a gente teve que resolver, ou qualquer historinha. O que você acha interessante contar para a galerinha sobre um trader da Union de café nos 2016, 2017? O que ele fez? O que rolou num dia lá? Cara, na Union era muito assim, eu vivi momentos muito felizes ali, porque era um trabalho que me dava um prazer enorme, assim, a gente ficava de olho na tela, né, o dia todo ali entre dólar e o café negociado em bolsa, mas no dia a dia, nossa, trazia muita alegria. Eu trabalhava com uma pessoa assim, você conheceu o Alid, né? Uma pessoa de um conhecimento fantástico. Eu me sentia muito tranquilo em trabalhar com ele. E a questão do comércio exterior, ela é engraçada porque você tem assim a questão cultural envolvida. Eu já morei fora do Brasil uma época, fiz intercâmbio, já tenho uma noção melhor disso, mas ainda revivo coisas que parece que é a primeira vez. Teve um caso que o CEO da Econo, né, então era realmente a pessoa que coordenava tudo dentro da estrutura de café. Eu achava que era o Sérgio, velho. O Sérgio, ele era responsável pelas compras de café, então ele era um diretor, né, de compras, mas quem cuidava da parte financeira e demais assuntos, a gestão em geral era o Nacho Alonso, uma pessoa muito assim, engraçada. Ele veio para o Brasil, né, eles vez ou outra vinham, né, da Espanha, o Sérgio mais constantemente, porque aqui é uma origem importante para o negócio deles, e o Nacho veio uma dessas vezes, um ano que eu estava lá, e nós fomos em Varginha, né, visitar, não lembro se nessa ocasião, eu acho até que a gente chegou a tomar um café naqueles dias que eu estava lá, ou Thomas, já faz um tempinho, e saímos para jantar, né, e conversando com o Nacho, só fala espanhol, ele pediu o bife dele, ele gosta muito de carne, pediu o bife dele para o chefe do restaurante mal passado, né, no ponto de cru. Daquele jeito dele falando espanhol. E a gente sentou, né, para fazer o jantar ali. O chefe entendeu assim, olha, eu vou fazer um bife mal passado, né, não no ponto de cru, mas com aquele bife tipo chorizo, né, argentino, mas com um entremeio ali da carne um pouco sangrando. Aí chegou o bife para ele colocou no prato assim, olhou, parou, pensou, colocou um pouco na boca, se encortou e tudo. Mas é aquela, tipo, você via na expressão dele aquela sensação de assim, tô fazendo um arroz, tô com vontade de comer, o arroz tá meio cru ali, cozinhando e acaba o gás. Né? Aquela sensação que, pô, só tem R$ 5 no bolso e peguei o ônibus errado. Então, aquele negócio que não estava fluindo. Aí, o diretor aqui nosso da Union levantou, pegou o prato dele e falou, não, peraí, vamos ajeitar isso aqui. Chegou pro chefe na cozinha e falou assim, olha, ele gosta de bife cru, ele quer cru. Aí o cara olhou assustado assim para ele, pegou o bife,
passou no fogo de um lado, passou de outro, trouxe, né, aquele mais, assim, só passou perto do óleo da frigideira. Ele sentou e comeu. Não, o boi, assim, tava berrando, como se diz, tava né? berrando, tava Berrando muito. ainda. Vendeu a roupa, né? Ele tava quase pulando no prato. E aí ele sentou e comeu aquilo como se fosse uma criança comendo sorvete. Então, assim, essas coisas que a gente vive, o que isso tem a ver com o Comex? A cultura da pessoa que você está negociando, ela é fundamental você entender a cultura, porque aqui no Brasil a gente tem o nosso jeito, tem os nossos defeitos, nossas qualidades. Mas lá, quando você vai para fora, né, negociar com o europeu, negociar com o americano, o russo, essa questão de prazo, ela é meio que universal. As pessoas gostam de que prazos sejam cumpridos, né? Acordos sejam feitos de forma mais transparente. E às vezes aqui, infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de não, isso aí eu vou enrolar o cara, eu vou resolver depois. Olha, se você quer crescer no comércio exterior, seja muito transparente em tudo que está acontecendo, porque as pessoas, quando fazem uma compra de um produto brasileiro lá fora, elas confiam que você vai entregar, de acordo com o que elas compraram no prazo que foi acordado. Essas pequenas coisas podem desgastar muito sua relação com o seu comprador. E achar um comprador lá fora é um investimento alto, né? Assim, você não tem tantos clientes que você vai conseguir vender sem fazer investimento. Então, é sempre bom cuidar muito bem dessa parte. Assim, são detalhes que fazem a diferença. Acho que quase como tudo na vida, né? Mas vendo essa experiência do Nath, eu fiquei assim, pensando na hora, falei assim, olha, às vezes as pessoas pedem alguma coisa lá fora, mas porque é a forma deles verem, né, o negócio. Então, a gente tem que pensar nessa cultura, em como que eles gostam de ser atendidos para a gente ter o cliente para sempre. É exatamente isso. A galera sabe porque eu falo isso, é uma coisa que eu falo até várias vezes. Por quê? Porque você sabe, eu lido com o Oriente Médio. Eu já levei cliente para conhecer aí vocês. O cara tem um jeitão diferente, até de sentar, até de comunicar. O cara que é muçulmano, às vezes tem gente que não come carne a não ser que seja halal, entendeu? Essa parte da cultura a gente respeita muito e a gente precisa tentar entender o máximo para poder fazer o agrado, para poder faz parte de fidelizar. Por quê? Porque eu falo, o cara, a empresa, a gente está tratando, né, B2B, né, no caso. A empresa pode comprar de você, pode comprar de outro. Mas o que ele vai trazer, o que vai fidelizar ele, não vai ser o produto em si. É o atendimento, é a relação, quando ele quer visitar você ou você visitar ele, o que vocês vão fazer junto, a atenção que você vai dar. Hoje, aliás, eu vou ter contar, eu fui para Dubai, né, agora, de primeira feira de Gulf Foods pós-pandemia. Muitas empresas não tinham stand que tinha, né, na época, então tinha muita empresa, indústria e tal, traders e tudo mais, como visitante. Um deles lá, que era cliente meu, ele tinha stand, esse ano não tinha, então ele era como visitante. Então a gente combinou de ver, eu fiz questão de ver ele depois da feira. Então, por quê? Porque até então é muito fácil falar, vou te visitar na feira, porque todo mundo tá lá, entendeu? Você vai lá fazer uma reunião de 5 minutos aqui, 10 minutos ali, 10 minutos aqui, 10 minutos aqui. Depois da feira, o cara tava lá no escritório dele, lá na fábrica, que fica lá em Jebel Ali, lá praticamente no porto, lá no Industrial Park de Jebel Ali, 1 hora e meia do hotel que eu tava. E eu acho pior que eu achei que era mais perto. Isso que o pior de tudo não era nem isso. Eu marquei reunião. Se a gente começa a contar essas histórias de que você está em outro país, tem ótimas nesse sentido aí, porque é sempre assim, não, eu acho que é isso. Quando você entra no carro e vai decidir. Exatamente. Aí eu falei para ele, não, eu vou te visitar. Então, beleza, vem aqui, conhecer a fábrica. Então, peguei o carro, fui lá, visitei lá no Industrial Park de Jebel Ali, conheci o diretorzão, né, da fábrica, que é uma torrefação de café e também distribuidor. Então, isso faz meio que os dois. Então, conheci tudo, teve aquele carinho, como é que chama? Aquele atenção. Eu fui atrás para tentar entender como é que era a estrutura, como é que era o feedback dos nossos negócios e de outros. E isso acaba fazendo diferença. Isso é uma coisa que não dá para não falar no comércio exterior. É um assunto. A gente começou falando de câmbio financeiro, comércio exterior, tá? Mas cultura, tudo é interligado. Tudo é interligado. No final das contas, todo negócio é feito através de relacionamento. Uma outra, assim, dica, né?
Se você tem um cliente que você já atende há alguns anos, se você nunca visitou o país dele, procura visitar, entender essa pessoa, como que ela vive, como são os negócios dela, porque no café, a gente, na época que eu trabalhava com fazenda ainda, com armazém, nós recebemos gente da Austrália, gente do Reino Unido, na fazenda, e assim, a mesma marmita que era servida para os apanhadores de café, a gente comia junto, e eles também, e era uma coisa assim super gostosa de você estar ali, a pessoa entendendo qual era a estrutura, né, da produção de café, assim, tem coisa que não se explica, né, como que é a realidade desse produto que está chegando para ele lá fora. De outro lado, os clientes que a gente atendia aqui pela Union, as exportações diretas que nós fazíamos, algumas vezes, viagem para a Rússia, viagem para os Estados Unidos, você está junto com a pessoa, porque às vezes a gente administra problemas, né? As coisas não acontecem do jeito que a gente planeja. E você precisa entender a necessidade do seu cliente, porque um adiantamento de um prazo que você fizer, um navio que você pegar antecipado para ele, ou um avião, vai fazer uma diferença no negócio dele tão grande que isso é que fideliza, né? É sempre bom conhecer sola de sapato, tem que pegar o avião, ir lá, conversar, quando eles vêm aqui no Brasil também, ser muito transparente, mostrar o que é o dia a dia. Não adianta preparar para fazer um negócio bonitinho, porque o que eles gostam de ver é a realidade, para eles se sentirem seguros e as compras fluírem de uma forma assim mais tranquila. Bom, perfeitamente dito. E eu ia falar, tipo assim, ia falar para dar uma dica para o pessoal que está ouvindo, mas você já deu umas 2, 3 aqui lá na nossa conversa de hoje, mas eu quero finalizar, eu quero pegar esse último gancho e finalizar para dar uma dica, para não falar, para a gente não fugir da tema de hoje. Eu quero que você dá uma dica, vou dar um contexto para você, dica financeira, tá? Que você é um cara que entende bem. Uma empresa, um empreendedor, um profissional de comércio exterior, que seja na área de logística, despacho, ou exportação, ou comerciante, o cara que quer começar, o cara que está começando já, um cara que está desbaravando em mercado, igual eu fiz, igual você já fez, qual é uma dica assim, estrutural, financeira que você daria para aquela pessoa hoje, né? Qual que é um lugar, assim, uma coisa boa para contar, para ele ficar ligado, sabe? Olha, comércio exterior tem a ver com basicamente dólar e tem muita gente, acho que o básico seria você acompanhar a cotação diária, mas isso já está intrínseco ao negócio. Sim. Quando você vai calcular a sua venda, você vai buscar esse preço em algum lugar. Então, sempre tenha várias fontes para cotar esse câmbio para você, né? No escritório, nós temos a nossa mesa, a gente cota e, eventualmente, a gente é mais competitivo do que Banco do Brasil, do que Santander, do que Bradesco, porque o que é o produto câmbio dentro da instituição financeira? É o preço que está na tela e mais uma diferença. Essa diferença pode variar entre 1, 2, 3, 4%, e isso pode fazer você realizar uma venda ou deixar de fazer. Então, por uma questão lógica, se você só tem um parceiro, uma instituição financeira como parceiro, ele vai te dar o único preço que convém a ele, porque você é o único, você só tem ele para cotar para você. Se você tem mais parceiros, você pode comparar esses preços, porque o produto é o mesmo, o câmbio é uma commodity. Então, você tem que pegar sempre a melhor cotação que te der. Isso é muito valioso, porque a gente já pegou situação de exportadores de café da nossa época, que a gente trabalhava junto, Thomas, e a diferença está em torno de 8, 7 centavos a depender do dia. Porque o que é um sistema de um Banco do Brasil, da Vida ou Santander? É um site que você clica, né, já tem configurado ali a margem do banco, aquela margem não se altera, o que altera é o mercado. Né? No nosso caso aqui, não. A gente procura entender a operação do cliente, entender quais são os diferenciais dentro do negócio dele para a parte de câmbio, né? Se é melhor o prazo ou a taxa, né? Fora a estrutura financeira, e ser mais competitivo, porque isso é dinheiro na veia, no bolso do exportador, do importador, seja um câmbio de entrada. Então, assim, você tem que ter fontes de informação para poder você tomar a melhor decisão. Se você vai comprar um produto em uma loja só sempre, você pode saber que você está comprando caro. Se você tem 10 lojas com o mesmo produto, que a situação aqui é essa, você pode ter certeza que você está economizando dinheiro. Cara, perfeito. Cara, isso foi fantástico. Esse aí foi muito bom. Gostei demais porque vivemos na pele isso, inclusive, né, para fechar com chave de ouro.
Heraldo mesmo sabe, a gente está com algumas parcerias de trabalho junto com o escritório dele em relação dos câmbios, porque o pessoal lá do escritório que ele tem, pô, os caras são competitivos. Então, se alguém, eu vou até falar aqui, alguém tiver interessado, se alguém tiver interessado, já está ouvindo isso e curtiu, mano, procura FMB Investimentos, procura Heraldo Pena, ele está no meu Insta, o cara está no... Eu vou deixar os contatos, e-mail dele, talvez aqui na descrição, onde que eu vou estar postando, no YouTube ou no Spotify. Mas aí a galera vai te achar aí, porque isso é verdade, o cara é competitivo e eu posso falar isso por mim mesmo. Que bom estar satisfeito, Thomas. A gente trabalha em função disso. Exatamente. Então, galera, espero que vocês gostaram hoje. Foi uma conversinha bem didática, né? Bem dinâmico com o Heraldo. E vamos nos ver em breve aí. Espero que tá tudo bem com vocês e até mais. Valeu! Abraço.